Boa tarde, gente, tudo bem? Aqui começando uma nova edição, uma nova entrevista em Jam Podcast. Já há pouco menos de 3 dias da eleição. Nossa, como passa o tempo! Verdade. Então, aqui no Palmas Tocantins, a gente tem mais uma convidada. Vou apresentar para vocês. Aí na câmera, aberta para você. Tudo bem? Doutora Oliane Prado, candidata a deputada federal. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Jan, tudo bem. Estamos aqui nessa caminhada, né? Não é nada fácil, mas estamos aqui firmes, aguardando aí, né, essa colheita aí que a gente está fazendo aí nessa caminhada. Beleza. E aí, como já praticamente no final da campanha, quanto tempo foi de campanha assim certa? Bem, a campanha, ela tem 45 dias, né? 45 dias começou, se não me engano, 15 de agosto, onde a gente podia já, assim, se apresentar como candidato, né? Uhum. Mas a gente já vem uma caminhada de pré-campanha, já de alguns meses, e trabalhando bastante, levando conteúdo, se apresentando, né? Mas de campanha real, 45 dias, que é o tempo que o TSE dá para a gente realmente fazer essa busca aí. Tá. Eu sei que você representa um coletivo que se chama Endireita Tocantins. Exatamente. O que é isso, Endireita Tocantins? Bem, o Endireita, ele começou há muito tempo atrás. Na verdade, o Endireita são líderes, né, de movimentos que a gente militava junto aí em prol do presidente Bolsonaro. Porque, em 2018, na eleição do presidente Bolsonaro, a gente achou, nós brasileiros, né, achamos que bastava eleger um homem cristão para governar o nosso país. Só que os inimigos da pátria não nos deram sossego nesses 4 anos, né? E a gente viu que não era somente isso que era necessário. Que a gente precisava continuar indo às ruas em apoio ao nosso presidente, fazer movimentos, e ninguém faz isso sozinho. Então, aquelas pessoas que tinham aquele sentimento, que iam às ruas, que organizavam esses movimentos, essas pessoas foram caminhando juntas, se conhecendo, né? E formamos, então, o Endireita Tocantins. Nossa. Que tem como esse objetivo, como o nome fala, né? Endireitar o Tocantins. Não que a gente ache que é um grupo que vai executar isso, né? Longe disso, não é. Mas é uma sementinha, né, que a gente está plantando e que a gente quer que ela cresça e que formemos um grande exército, né, em busca de endireitar o Tocantins e o Brasil também. Tá. Olha aqui. Doutora Oliane Prado, candidata a deputada federal, ela pensa liberdade, propriedade privada, contra ideologia de gênero, sim, contra o comunismo, sim, contra aborto, pró-armas. Sim. Tudo isso nasce de onde? De você mesma? Ou só é uma fala que porque o Bolsonaro fala isso, você fala isso? Não. É algo que me move realmente. Jan, depois da pandemia, acendeu uma luz amarela para mim. Uhum. Porque eu nunca pensei que a nossa liberdade vivesse assim tão por um fio. Uhum. E como é tão fácil você tirar a liberdade das pessoas, né? Então, eu como mãe, né, sou mãe, tenho uma filha de 11 anos e outra que vai fazer 14 anos agora, né? Dia 3 de outubro, um beijo, minha filha, mamãe te ama. Essas pautas que vêm atacando a nossa família é uma coisa que preocupa qualquer mãe. E é por esse motivo, é isso que me move. São as minhas filhas, a família. Eu não quero que as minhas filhas dividam banheiro com homens que aquele dia acordou se sentindo mulher. Eu acho isso o fim da picada. Não quero dividir, eu mesma não quero passar por isso. Então, se nesse momento a gente se abstém, se a gente cuida só do nosso ninho, e depois que vira lei, não tem mais o que você espernear. Pois é. Né? E que pensa sua família dessas ideias de você? Que acham disso? Eu tenho o apoio da minha família. Teve um momento da minha caminhada, logo no início, que eu pensei em desistir.
por uma questão familiar, inclusive. Mas foi justamente da minha filha que ela falou, não, mãe, vai. Vai que é por um bem maior. Vai valer a pena. Então, eu tive, sim, o apoio da minha família, do meu esposo, das minhas filhas. E a gente teve, sim, dificuldades, né? Porque a gente se ausenta muito de casa para fazer essa caminhada. Mas está valendo a pena. É uma missão que eu recebi. E eu estou aqui para cumprir. Nossa. É uma missão bem corajosa, né? Bem corajosa, porque a gente já dá conta de uma nova reestruturação que quer fazer assim a esquerda internacional, né? Uma coisa assim bem estranha. Eu sou pai, tenho minha família também, e tenho meu garoto, né? Pequeno. E também não quero muitas coisas que a gente vê que propõem na televisão, essa ideologia de gênero e essa coisa tão libertária, entende? Uns valores meio truncados, meio que estão assim confusos. Então, acho que esse sentimento vira em uma participação política importante. E é um movimento que está forte aqui no Brasil. Sim. E esse movimento que está forte aqui no Brasil é um exemplo para toda a Latinoamérica. Isso. Não é? Então, doutora Oliane, qual você acha que são os maiores pontos fortes como mulher, como política? Eu acho que o meu ponto forte é que realmente eu acredito no que eu estou fazendo. Uhum. Como eu falei, né, é uma missão que eu recebi, que Deus me deu essa missão, sinto isso latente dentro de mim, real. E isso me move, porque na minha vida, Diana, sou profissional da área da saúde, sou profissional de carreira do estado do município de Palmas, e sempre fui uma pessoa muito dedicada em tudo que eu tive para me fazer, que eu me propus fazer, eu sempre fiz com muita dedicação. E sempre me coloquei dentro da minha profissão, dentro da minha vida, dentro do meu círculo de amigos. Sempre me coloquei como um vaso de Deus. Eu sempre quis ser luz na vida das pessoas. Uhum. E quando eu recebi esse chamado para essa missão aqui de estar deputada, dizer que Deus nunca falou que eu vou ganhar essas eleições, mas Ele me convidou para estar nesse papel, para levar essa mensagem, essa palavra que você está me oportunizando hoje. E quando a gente se coloca como vaso, é onde Deus te colocar. Uhum. Então, se Ele me colocar à direita, eu estarei aqui. Se Ele me colocar aqui, eu estarei aqui. E que seja sempre feita a vontade do Pai, e não a minha vontade. Então, é isso que me move, esse sentimento, essa missão e o desejo de cumpri-la. E essa missão tem algum respaldo financeiro? Ou é assim de graça? Respaldo financeiro, só o que entrou na minha conta do fundo eleitoral, né? Que foram R$110 mil, que eu tive que abastecer os estaduais, né? Que foram 5 estaduais. Então, foram R$110 mil para 6 campanhas. Então, o respaldo financeiro é muito pequeno. Né? É pequeno. É pequeno. E o que você acha dessa questão que tem muitos políticos que têm um respaldo financeiro maior, né? E, além disso, são empresários. Olha, Jean, eu até pensei assim, eu ainda vou fazer esse vídeo para falar a respeito desse fundo eleitoral, que é um absurdo a forma que ela é feita, né? Porque é feita de uma maneira para perpetuar as pessoas que ali estão, né? Porque a gente tem deputado federal com 2 milhões. Nossa. Né? E tem deputado estadual, deputado federal, né, com 2 milhões, e eu, candidata, com 110 mil para 6 campanhas. Né? Então, assim, é lógico que esse poder e essa forma de divisão é totalmente inadequada e é somente para perpetuar quem lá já está. Pois tem uma questão aqui. A velha política só se mantém com dinheiro. Sim. Ou seja, que sustenta a velha política é o dinheiro. Então, todos esses políticos que se mantêm no poder é porque já estão em um esquema
Sim. Já na manhã a gente tive outra entrevista com as direitinhas. Você conhece Sim. as direitinhas? Conheço. E aí Iet Nogueira falava assim, esse esquema político e financeiro que já está velho já. Então, nós falávamos assim, igual na fala na pandemia que era fica em casa, vê os políticos também, fiquem em casa, porque já não é só agora, é hora de uma consciência nova, um Brasil novo, com política nova, com ideias novas. Exatamente. Não? Então, essa política realmente de hoje é totalmente demodé, né? Eu tenho caminhado muito, visitei o estado do Tocantins, assim, onde eu consegui, onde tive perna para ir, eu fui. E percebo que ninguém quer essa velha política mais. Ninguém. E eu acho que, inclusive, eles estão se valendo do dinheiro na tentativa, né? Naquela velha tentativa de compra de votos. E espero que eles se frustrem. Pois é. Que seja uma coisa já... não está valendo a pena gastar esse dinheiro em comprar votos, porque o povo tem que saber que voto é segredo. Exatamente, exatamente. Mas, olha, Jean, quando eu caminho, eu falo com pessoas, desde o catador de papelão até do alto empresário, né, que a gente tem visitado, estão muito conscientes politicamente. Isso aquece muito o meu coração, porque é uma esperança, né? As pessoas estão bem mais despertas. Eu, por exemplo, assim, de pedido financeiro, recebi muito pouco. Né? Eu não sei se porque a minha dobradinha principal, o Tenente Gilberto, ele é militar, e às vezes ele é do Exército Brasileiro, às vezes isso inibe talvez as pessoas de pedir alguma coisa, né, financeira, assim. Mas foi muito pouco que eu pedi. Assim que eu recebi pedidos, entendeu? Muito poucos. Acho que as pessoas estão bem mais conscientes, sim. Não. Doutora Liana, você tem algum um mentor, alguém na política que você está guiando a senhora aí? Se eu tenho um mentor? Sim. Olha, eu tenho uma admiração, um respeito, né, muito grande pelo nosso presidente Bolsonaro, mas o político que me inspira de verdade é Jesus. Nossa, que resposta. É Jesus. Jesus é o maior político. E se você quiser uma estratégia para fazer uma campanha eleitoral, busque na palavra, porque lá tem tudo o que você deve fazer. Pois é. Olha, uma das coisas interessantes dos podcasts, que eu assisto a outros podcasts também, que, por exemplo, fala muita coisa interessante e eu gosto de escutar, por exemplo, da vida do Jesus. E Jesus foi um político. Sim. Ele se enfrentou com os políticos desse tempo e por isso ele foi condenado e crucificado. Sim. E essa crucificação, o ato de Pilatos foi um ato político. Sim. Né? De fato, liberaram Barrabás porque na Páscoa era comum liberar um preso, né, por causa da Páscoa. E condenaram outro. Então, liberaram Barrabás. Sim. E condenaram Jesus Cristo. Isso. E foi uma decisão do povo. E foi uma decisão do povo. Né? Também decisão política. Uma decisão totalmente política. Então, eu questionava isso um pouco quando eu veia assim, pastores na política. Então, como eles podem misturar tanta coisa, essa política, religião? Acho que não dá. Mas tem sentido, né? Sim. Essa história que política e religião não se misturam foi uma historinha que contaram para nós, né? E a gente acreditou. Porque quando as pessoas de bem se afastam, as outras se sentem à vontade, né? Para fazer esses conchavos, esse mar de corrupção aí que vivemos, né? Principalmente aqui no estado do Tocantins, que há 16 anos nenhum governador chega a concluir o seu mandato, né? Jean, quando eu cheguei aqui há 25 anos atrás, eu escolhi esse estado do Tocantins. Você chegou de onde? Eu vim da Bahia, de Vitória da Conquista. Ah, Bahia. Bahia, vim de lá. Não nasci lá, mas eu vim de lá.
E eu escolhi esse local. Porque muitas vezes você nasce num estado, numa cidade, e fica lá toda a sua vida. Né? Você se casa ali, tem seus filhos, está ali no seu familiar e você cresce ali. E eu escolhi vir para cá. Aqui era a terra das oportunidades. E eu achei aqui lindo, maravilhoso e decidi vir para cá. E hoje virou a terra da corrupção. Essa é uma questão que ia te fazer, essa pergunta. O que você acha da política daqui do Tocantinenses? Eu não me sinto representada em nenhum momento aqui pelos gestores, né, pela política, pelos políticos que aí estão. Por quê? Se há 16 anos a gente não tem um governador que sequer conclui o mandato, é porque dentro da Câmara, da Assembleia Legislativa, temos pessoas que são omissas. Porque os deputados, eles têm a obrigação de fiscalizar. E eu me pergunto, como que essas pessoas que estão ali há tanto tempo estão fazendo campanha? Falam o quê para o seu eleitor? Que vão fiscalizar? Que vão fazer o que não foi feito? Que vão mudar? Pois essa é a prosa comum dos políticos. Vamos fazer mudanças, vamos fazer isso, mais segurança, mais educação, mais saúde. Tudo promessa. Tudo promessa, sim. Exatamente. Agora, eu não vou negar assim, que tudo assim está ruim e não acontece nada. Tem alguns avanços, mas poderia ser muito melhor. Com a capacidade que tem o Brasil, com a riqueza que tem o Brasil, com esse povo maravilhoso que tem aqui. Nossa, meu Deus, aqui é para que seja um grande país, sabe? Assim, na altura dos Estados Unidos, na altura da Rússia, sei lá. Na potência mundial, sabe? Eu creio. Eu sou uma pessoa otimista, John. Eu também. Eu sou muito otimista e pelo estado do Tocantins, pela posição geográfica que ocupamos, né? Que nós estamos aqui no centro do país. Então, seria um centro de logística para você distribuir, né? Produtos excelentes. Sim. Porque a gente está em média a 1.500 quilômetros de qualquer lugar. Sim. Se você for fazer um traço, né? Aqui tudo longe. Mas assim, é longe, é perto, é mais perto do que sair uma coisa do sul para chegar lá no Nordeste. Sim. Né? Então, se tivesse concentrado aqui, e nós temos aqui também os agricultores, né? O agro muito forte aqui nessa região. E a gente precisa desenvolver essas cidades pequenas. E não é somente com uma estrada boa para fazer esse transporte. A gente precisa, sim, fomentar a agroindústria dentro do estado do Tocantins. Né? Por que a gente tem ali silos e silos de milho, aqueles bolsões de milho, um estoque que foi recorde, né? Essa safra de milho aqui no Tocantins e no Brasil? Por que a gente não pode ali pegar e fazer o óleo de milho? Por que a gente não pode aproveitar esse milho que já está aqui pertinho e produzir a massa do cuscuz? Isso. Né? Tem tantas coisas que a gente poderia produzir aqui e realmente fomentar essas cidades e realmente o Tocantins avançar. Né? Sem aquela cultura de que para abrir uma indústria aqui precisa deixar 20%, 30% no governo. Isso precisa acabar. Ou seja, não ser uma região só produtora exportadora. Sim, para quê? Só commodity. Exatamente. Né? A gente precisa romper essa barreira aí e sim confiar, trazer a indústria, usar essas pessoas que já estão ali próximo daquele produto e sim agregar valor a ele e sim a gente vai desenvolver. Com certeza. Só vou arrumar uma câmera aqui, só um minutinho, para nós. Fica em ótimas condições. Essa câmera é meio chata. Pronto. Então, doutora Oliane, com todas essas ideias que você tem em mente, e acho que você não é a única, porque já entrevistei outras candidatas que têm assim uma visão assim bem no futuro, bem aventajada, né? No caso, qual é a sua intuição para o futuro da política?
Já vai depender do que vai acontecer, né? Agora, dia 2 de outubro, a gente vai estar definindo o futuro do Brasil e do Tocantins, né? Então, o que vai ser daqui a algum tempo vai definir dessas eleições, porque não é mais uma eleição, mas é a eleição, né? Tendo em vista do que tem acontecido no resto do mundo, né? Todos estão de olho no Brasil. O nosso presidente é uma pedra no sapato mundial, né, dessa agenda nefasta. Sim. Que eles têm para nós. Com certeza. E aí, doutora Oliane, a gente quando assiste, por exemplo, a Globo, a entrevista com Bolsonaro, é só ataque. Só ataque. Você concorda que é uma entrevista assim saudável para o povo assistir? Não, não é. A gente assiste, mas é tendo ânsia até de vômito, porque é triste aquilo. Eu fico tão indignada que a hora que eu acabo, eu vou, gravo um vídeo e reclamo daquilo, porque eu acho o fim da picada. Mas o que me entristece, Jean, é porque tem cidades pequenininhas que só chega aquilo. Isso. Entendeu? Sim. Então, essa é a visão que as pessoas têm do nosso presidente, que é totalmente equivocada, né? Pois é. Usando uma palavra leve, é equivocada, mas é totalmente mentirosa e tendenciosa. E é isso que eles fazem, infelizmente. Eu acho que temos muitas opções de nós se informar, entende? Sim. Temos a tecnologia, todo mundo tem telefone, certo? Todo mundo pode procurar novas informações. Só que, sei, tem um povo muito, quizás, preguiçoso, que só assiste ao jornal e pronto, ficou com isso, sabe? Parece que é uma coisa mais confortável do mundo ficar com isso e pronto, e acreditar. A mesma coisa da pandemia. Eu fico que aqui chegou um vírus, vou lá, pego uma picada e pronto, vou ficar de boa. Olha, essa questão aí da tecnologia, a gente acha que todo mundo tem, né? Todo mundo. Mas assim, não é todo. Tem aquelas senhorinhas, aquele pessoal jamais, que eles não vão conseguir romper essa barreira. Eu andei caminhando, né? Fui na cidade, deixa eu ver se eu vou lembrar o nome. Natividade, foi na Chapada e na Natividade. Lá tem uma parte que é uma parte tombada da cidade. Tombada? Tombada, é aquela que é patrimônio público. Patrimônio, né? Aí as pessoas ganham para manter a casa daquela forma ali. Você pode passar um muro de Berlim ali naquela cidade. Um lado é totalmente esquerdo, aquele que é tombado, onde as pessoas vivem daquele dinheiro que o governo federal manda para manter aquelas casas originais, né? A calçada e tudo. E ao outro lado da cidade é onde as pessoas trabalham de verdade, que produzem, né? Que tem as lojas, que tem o comércio, que tem o agro, é todo mundo de direita. Então, assim, eles vivem em mundos e universos bem diferentes. E essas pessoas ainda estão muito apegadas a essa questão ainda da Globo. E eu não chego nem até a criticá-los, porque até um tempo atrás eu dava boa noite ao Bonner também. Né? Então, assim, a gente também... Né? Por que isso tudo está acontecendo? E por que eu estou na política? Porque eu também me sinto responsável. Entendeu? Eu acho, Jean, que a nossa geração ela tem essa obrigação com a próxima geração. Porque a gente também ficou no entretenimento muito tempo, assistindo novela, Sim. Jogo de futebol, Copa do Mundo, Carnaval, né? A gente se deixou se envolver com isso, né? Pois é inegável assistir uma boa novela. Lá no Chile, quando eu morava, eu assistia só novela brasileira, pois sabe? É. Então, eu me envolvia, claro, é uma coisa boa, uma boa novela, assistir um bom futebol e demais. Só que usar isso para outros fins, usar isso para depois convencer o povo de que a política desse lado mais esquerdista é boa, sim. não, ou seja,
Aí a gente já tem que ser inteligente. Exatamente. Mas a gente precisa despertar. Isso, tem que acordar aí. Mas a gente tem essa obrigação com o outro de buscar, né? De fazer esse despertamento. E eu percebo que as pessoas estão despertando. Sabe qual é a sensação que eu tenho, Jean? A gente está num momento bíblico da separação do joio e do trigo. Sim. E as pessoas... Não existe mais esse negócio de coluna do meio. Não sou nem direita nem esquerda. Eu acho que não é nem a questão de ser de direita e ser de esquerda. É uma questão do que você realmente defende, o que você acredita e o que você quer. Sim. Né? Eu vejo que as pessoas ficam Lula e Bolsonaro. Bolsonaro não é família que ele casou 3 vezes. O Lula... Gente, não é a questão de pessoas. É uma questão do que aquela pessoa defende. Então, uma pessoa que é cristã, que... ela não pode ser de esquerda. Ela não pode defender o aborto, ela não pode defender as drogas, porque isso é destruição da família. Sim. E a família é a base da sociedade e é a representação de Deus na vida, no mundo. Então, eu acho que as pessoas têm que separar essas personagens, porque o Bolsonaro é perfeito? Não, não é perfeito. Não existe. Nem Jesus agradou todo mundo. Você acha que o Bolsonaro vai agradar? Não existe isso. Então, a gente tem que tirar essas personagens e olhar realmente o que importa. É o que vai definir a nossa vida, as leis que podem ser criadas dentro de uma visão de direita e de esquerda, é isso. Né? O que vai se criar de política que vai interferir na minha vida? Se o Bolsonaro casou uma vez, 2, 10, isso não interfere na minha vida. Se ele fala besteira, isso não interfere na minha vida. Agora, as coisas que ele defende, as leis que podem vir, que vai modificar o formato da família brasileira, que vai modificar a economia, isso me interessa. Sim. E é isso que a gente tem que pensar e pautar. Se despir de amor, de paixões, né? Temos que ser objetivos e ver o que a gente quer realmente para os nossos filhos. Sim. Porque uma mulher com tantas ferramentas na sua vida, profissional, doutora, você tem uma família... Eu já dei uma pesquisada por aí nas suas redes sociais. Tem uma linda família. Começou a se apaixonar pela política e não ficou em casa aí tranquila, curtindo sua vida, curtindo suas filhas e quizás fazendo novos empreendimentos e ganhando o seu dinheiro. Por quê? Pois é, porque a política ela foi brotando aos pouquinhos, né? Como eu te falei. Em 2018, eu, como milhares de brasileiros aqui, fomentamos, né, a campanha do presidente. Eu achava, como todo mundo, que era suficiente, que eu poderia voltar para a minha vida normal, cuidar da minha família e para os meus trabalhos, né, que eu tenho e que eu gosto muito de fazer, e que eu podia fazer o que eu quisesse, né, do meu momento vago e tudo. Mas eu me enganei, como os brasileiros todos patriotas aí também, né? Perceberam que não era suficiente e que precisava ir mais uma vez à rua, e eu fui mais uma vez, e veio a pandemia e perda de liberdade, e como eu sou como profissional muito próxima dos meus pacientes, eu sou fisioterapeuta integrativa, sou naturopata, sou acupunturista, sou practitioner em barra de axis e tenho várias outras formações dentro da área da saúde. Os pacientes são muito próximos. Então, quando começou aquela questão da pandemia e que vários pacientes, né, tomaram a picadinha e não se sentiram bem, mas estavam sendo obrigados a tomar a segunda picadinha, eles me procuravam, desesperados, né? E eu não podia me omitir, porque eu não concordava com aquilo. E eu acho que nós temos que ter coerência. Coerência no que você defende e no que você faz. Porque somente palavras até um papagaio treinado fala. Né? Então você tem que ser coerente. Eu sou uma pessoa que gosta de botar a mão no arado. Não sou aquela pessoa que fica em grupo de WhatsApp só reclamando e postando coisa disso, daquilo, outro. Não sou. Eu gosto de realizar coisas. Eu quero tirar as coisas, os planos do papel, quero que se tornem realidade. E me empenho para fazer isso. E agora nessa campanha não é diferente. Tenho me doado muito, caminhado muito, já emagreci uns 4, 5 quilos.
Pois é, eu já estou me dando conta que você está até mais morena, né? Exato. Pelo sol. Pelo sol. E é isso, me dedicado fazendo aqui a minha parte, né? E é isso, estou de consciência tranquila e vou colher aí os frutos que foram semeados. Beleza. Então, estamos aqui com a doutora Oliane Prado, candidata a deputada federal. Então, como uma última pergunta assim, formal. Quais são suas maiores bandeiras de luta? Olha, a minha bandeira tá aí, né? Fé, família e liberdade. Por que fé? Porque onde Deus não está, nada prospera. Quando você é cristão aqui no seu trabalho. Você é cristão dentro da sua família, do seu trabalho, na rua, com o vizinho. Isso é intrínseco do ser humano, né? E eu, como integrativa, minha visão integrativa, eu sempre falo aos meus pacientes que o ser humano ele é um tripé. Espiritualidade, emoção e o físico, né? E a gente só adoece, Jean, com um desses 3 pilares da nossa vida, ele fica bambo ou ele se quebra. Um desses 3. Sendo que o mais importante é o espiritual, porque Deus nos sustenta, né? Se a gente tiver fé e a gente tiver essa entrega, porque às vezes a pessoa pensa que basta crer em Deus. Não, você tem que ter entrega. Porque tem coisa que está na tua mão, mas tem coisa que não está na sua mão. Então você tem que fazer o que está no teu alcance. E quando ultrapassa aquilo, entrega de verdade. Não fica segurando nem cabo de guerra com Deus, não. Fala, toma, Senhor, é seu. Daqui para frente eu vou descansar. Então, fé é essencial para o ser humano. Então, é algo que eu carrego. Foi uma pauta que eu defendi, inclusive, tive no Ministério Público, onde se discutia a violência nas escolas públicas e particulares de Palmas. E eu escutei todas as autoridades ali falar, né? E ninguém chegava onde eu queria chegar. E aí, ao final, pedi a palavra e disse para eles que, do momento que tiraram a palavra de Deus, tiraram a Bíblia dentro das escolas, com a desculpa do Estado ser laico, hoje a gente paga um preço. E esse preço, quem vai resolver isso não é o Proerge, não é a diretora, não é mais e mais disciplina, não que não precise, sim, precisa. A integração dos pais, o respeito do aluno, é essa palavra que falta, entendeu? Então, isso precisa retornar, é uma pauta minha, né? A emenda, para mim, já existe uma Constituição, inclusive até minha filha falou para mim, falou, mamãe, por que a gente não pega a Bíblia e só consulta ela para resolver as contendas aí, né? Eu achei interessante, porque é uma Constituição que não recebe emenda. E essa é uma proposta que eu tenho realmente de levar essa palavra que já existe para dentro do Congresso Nacional, para que realmente seja feita a vontade do Pai, né? Nós temos, Jean, 34 mil leis. Sim, é muito. Agora, sempre assim, na mitologia, não, nem sequer na mitologia, na antiga Grécia, não lembro se era Aristóteles ou Sócrates, que fala, quando uma nação tem muitas leis, quanto mais leis tem, mais corrupção tem. Sim. Exatamente. Aí as minhas bandeiras, né? Fé, família e liberdade. A fé, como eu já expliquei, essa questão que é necessário, a gente precisa ter essa conexão espiritual, né? Não dá para tirar Deus disso aqui. Não pode falar de Deus em tal lugar. Pode, tem que falar. Família, por ser essa base, né, da sociedade. E a liberdade é porque a gente não pode abrir mão dela nem um minuto. Né? É necessário a gente ter liberdade. Por quê? Mais uma vez, voltando lá. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, por que o homem vai querer nos escravizar ou nos calar? Não podemos aceitar isso. Não, né? e mais que escravizar, quer nos controlar. Sim. É isso, de fato, que esse plano mundial quer um controle total. Um controle total. Eles querem ser Deus, já. Pois é. É assim, é um absurdo. Ou seja, sempre na história da humanidade, sempre o homem quer ser
um imperialista, sempre. Na história romana, a história grega, a história dos persas, todos os impérios, todos os grandes impérios. Depois os novos impérios mais modernos, certo? Na pós-guerra. E assim, sempre foi um imperialismo. E agora quer fazer um grande império mundial, que já está incluso no bilhete do dólar. Aí tem muitos símbolos, muita simbologia. Aí novos ordem seclorum, novo ordem mundial. Sim. Com olho aí na pirâmide egípcia. E toda uma coisa assim bem estranha. Então, será bom? Será ruim? Então dá para pensar muito. Sabe, eles querem tanto ser Deus. Você vê, eles nos filmam, nos controlam, os telefones nos escutam, né? Que a gente comenta aqui um produto, quando você abre ali, já tem aquele produto para você, né? Mas eles... Só que quando você abre o Facebook, o que está lá pergunta para você? O que você está pensando? Isso. Eles querem saber o que nós pensamos. E eu acho que é isso que mais instiga eles, porque eles não conseguem, porque somente Deus sabe o que a gente pensa. Né? E assim vai ser sempre. Olha, no Chile, com esse negócio do 5G e tudo mais, já o presidente Piñera, nessa época, falava assim: nós vamos ter uma tecnologia que vai até controlar teus pensamentos, teus sentimentos. Olha, eu pensava assim, e eles falam assim abertamente. Assim, porque eu penso assim, como tem aqueles óculos, né, de virtual, que você tem aquela sensação, realmente pode ser nesse sentido, mas real, aquilo que Deus alcança a nossa essência, nenhuma máquina e nenhum desses jamais vão conseguir. Doutora Oliane Prado, então fala aí, aproveita essa câmera aí pequenininha, tá, e fala aí, por que o povo do Palmas e do Tocantins tem que votar pela doutora Oliane Prado? Bem, eu sou pioneira aqui no estado do Tocantins, estou aqui há 25 anos, escolhi esse estado aqui para formar a minha família, sou profissional da área da saúde do estado e do município e sou insatisfeita com essa política tocantinense. Eu busquei, na época da pandemia, busquei junto com o Endireita Tocantins o respeito, o diálogo com a sociedade, para que fossem respeitadas as liberdades civis do povo tocantinense, que foi tratado como bandido na época da pandemia, com spray de pimenta na cara, com portas soldadas. Busquei na Câmara Municipal, busquei na Assembleia Legislativa, busquei os nossos representantes na Câmara Federal. E sabe o que eu escutei dos nossos representantes? Um silêncio ensurdecedor. E é por isso que estou aqui. Fiz o que pude fazer como sociedade civil organizada, mas não me senti representada e nem ouvida. Por isso estou candidata a deputada federal. As minhas pautas minhas bandeiras são fé, família e liberdade. Quero ser, sim, seu representante, sua representante no Congresso Nacional. Quero ser base para o presidente da República, porque sabemos que sozinho fica muito difícil ele governar. Precisamos, sim, dar base ao presidente da República. Eu quero fazer parte dessa bancada de apoio ao nosso presidente, de respeito à nossa pátria. Eu amo a nossa pátria e quero viver livre, vivi livre até este momento e quero permanecer livre. Quero que as minhas filhas e os filhos de vocês sigam livres. Sei que esse convite não é, liberdade não é uma pauta somente para uma parlamentar. Não tenho capa e não tenho superpoderes. Mas isso é uma proposta que deve ser feita por um povo. É uma luta que deve ser feita por mim e por vocês. E quero dizer que vocês podem contar comigo se eu estiver lá. E se eu não estiver, se eu estiver aqui, que também contem comigo. Podemos sim, mas sejamos um exército, porque é necessário. É tempo de luta. Precisamos ser soldados e precisamos estar posicionados. Então, coloco o meu nome à disposição. Conheçam melhor seus candidatos, não repitam figurinhas. Esse é o meu pedido e é isso. Muito obrigada. Doutora Oliane Prado, candidata a deputada federal, qual é o número da candidatura?
Número 5123. Isso, tá fácil, povo. 5123. Isso. Então, gente, com a doutora Oliane Prado aqui já finalizando uma das últimas entrevistas no contexto político aqui no Jam Podcast. A gente quer sua participação também. Que vocês opinam? Que vocês acharam dessas entrevistas? Entende? Curte, procura nas redes sociais e a gente está em contato porque vamos ter muito mais conteúdo para vocês. Vamos começar com as entrevistas de empreendedorismo e mais. Então, siga nossas redes sociais, curte, compartilha e a gente está em contato. Beleza? Então, a gente fechamos aqui. Muito obrigado, doutora, por... Gratidão, Jam. Gratidão. Por essa fala. Muito obrigada. Que Deus abençoe aqui o seu empreendimento. Vai dar certo. E gratidão mesmo. Foi muito bom. Parabéns. Obrigado, doutora Oliane. Então, gente, muito obrigado. A gente se assiste até a próxima. Valeu! Muito bem, Jam. Foi muito bom.